Muito bem, nós temos um vídeo, eu gostaria de veicular aqui para nossa audiência, para a gente também discutir esse tema, sobre a prisão, 104 dias de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Edson, põe na tela, por gentileza. Fiquei ao lado dos meus princípios, ao lado de Deus e do povo brasileiro. Mas eu sinto, lá no fundo, que essa missão ainda não acabou. Borgão, falei 104 dias, mas 114 dias, na verdade, 10 dias a mais, 114 dias de uma prisão e que nós estamos discutindo aqui desde o primeiro dia, desde antes do primeiro dia, na verdade, mas desde o primeiro dia, desde o momento do início da prisão domiciliar e agora também com essa prisão preventiva, as causas dessa prisão e aquilo que a justiça utiliza como uma explicação para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro preso. 114 dias, Borgo. Deixa eu cortar você, só um minuto. O Borgo vai responder, mas você antes tem que dar like. Tem 20 e tantas mil pessoas assistindo a gente, 14 mil likes. Vamos dar like aí, porque a gente tem que passar o link desse programa para as pessoas. Vamos divulgar, vamos fazer rodar. Dê like, apoie na plataforma, nos algoritmos. Dê like, por favor. Borgo, 114 dias de prisão ilegal. Desculpa cortar, viu, Wellington? O Bolsonaro, na verdade, ele não é um preso... Ele é um refém, né? O Bolsonaro ele tem toda a característica de uma pessoa sequestrada por um regime. A prisão é ilegal, o processo é legal, o local do cumprimento de prisão provisória é legal. Eu trago aqui de novo, o Wellington, o artigo 73 do Estatuto dos Militares. Artigo 73, letra C, Lei 6.880 de 1980. Cumprimento de pena de prisão ou detenção somente em organização militar da respectiva força. É prerrogativa do oficial. O Bolsonaro, apesar de ser da reserva, ele não perde a patente dele. Então, é prerrogativa do oficial ser preso somente em organização militar. Ele só perde essa condição por uma decisão do Superior Tribunal Militar, no caso de uma sentença com trânsito em julgado. Depois que a sentença do Bolsonaro transitar em julgado, aí sim ficará sujeito a encaminhamento da decisão ao Superior Tribunal Militar, e aí tem um processo. Lá no final, aí sim. Mas o Bolsonaro teria que ser recolhido numa organização militar. Ele não está, ele está numa organização civil. E aí eu trago aqui também, o artigo 74, só para concluir o raciocínio, Cláudio. O artigo 74, somente em caso de flagrante delito, o militar poderá ser preso por autoridade policial, ficando esta obrigada a entregá-lo imediatamente à autoridade militar mais próxima, só podendo retê-lo na delegacia ou posto policial durante o tempo necessário para a lavatura do flagrante. Nós não estamos falando de prisão em flagrante, nós estamos falando de prisão preventiva. Agora, olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 74, Wellington. Cabe à autoridade militar competente a iniciativa de responsabilizar a autoridade policial que não cumprir o disposto nesse artigo. Ou seja, o senhor Tomás Paiva está prevaricando? Porque se ele não toma uma decisão contra a arbitrariedade e a ilegalidade da prisão do presidente Bolsonaro cautelar na sede da Polícia Federal, eu me questiono se o Tomás Paiva não está em flagrante delito, porque se ele estiver, cabe prisão do comandante do Exército hoje no Brasil. Qualquer um do povo, artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa poderia prender o comandante do Exército nesse ponto. Por quê? Porque pelo artigo 74, parágrafo 1º, ele deveria responsabilizar a autoridade policial que não remeteu o presidente Bolsonaro a uma organização militar. E a autoridade competente, de repente, se não é o general Paiva, tem alguém do Ministério Público do Exército, alguém que tem autoridade competente para isso. Na prática, nós sabemos que um percentual muito grande de pessoas da cúpula do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras, tem medo de mexer, não apenas na estabilidade deles, porque dentro da estratégia de humilhar as Forças Armadas,
destruir as Forças Armadas, que é o que todo governo de esquerda faz. Ele humilha, destrói, acaba com o orçamento das Forças Armadas para depois injetar nas Forças Armadas uma nova onda de tenentes-coronéis, de capitães, de generais que sejam ligados ao grupo da ditadura de esquerda. Isso ocorreu na Venezuela, isso ocorreu lá nos anos 80 na Bolívia, isso ocorreu na União Soviética, isso ocorre na China, isso ocorre em todo o roteiro. Você tem que pegar as Forças Armadas que não são leais ao governo comunista, à ditadura socialista ou à ditadura de esquerda em si, você tem que, esse é o manual, tá? Você tem que enfraquecer as Forças Armadas, tem que trocar lideranças, cooptar lideranças, aí você vai depois substituindo por pessoas que sejam alinhadas ao seu projeto de ditadura. Muitos dos oficiais das Forças Armadas hoje no Brasil sabem que estão sendo e são perseguidos quando se manifestam a favor da Constituição e do devido papel institucional das Forças Armadas. A hierarquia é algo muito importante, é muito potente, muito sério, mas eu questionei isso lá atrás, e uma vez o Coronel Gerson até falou, Cláudio, acontece nas Forças Armadas, funciona diferente. Pois agora, 1 ano e meio, 2 anos depois, o próprio Coronel Gerson já está falando que os colegas têm que se posicionar, as associações dos membros das Forças Armadas têm que se posicionar contra essa omissão, mas essa humilhação que o Supremo faz com relação às Forças Armadas. Estão destruindo e a cúpula das Forças Armadas está aceitando. Brasileiros, a maioria de nós apoia as Forças Armadas, o seu papel constitucional, como instituição espetacular na história desse país. Mas tal qual a Suprema Corte, quando pessoas abaixo da qualidade da instituição assumem o poder, murcha tudo. Vamos defender as instituições e a Constituição do Brasil.